Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito corrido. Você tem mais áudio aí, Rafa? Pode soltar mais um ou dois. Tudo bem? Meu nome é Paulo e eu queria esclarecer uma dúvida com os irmãos. Eu, quando jovem, me casei, passei um período de 4 anos casado, não era líder, apenas um jovem, em torno de 22 anos, e eu me divorciei e futuramente, depois de muito tempo, me tornei pastor. Qual a implicação que eu tenho a respeito disso? Obrigado, Deus abençoe, parabéns pelo debate. Paz do Senhor, pastor César, tudo bem? Na minha opinião, então, eu acredito que não há mais a possibilidade de um pastor que cometeu adultério dirigir uma congregação de novo. Pois eu tenho um caso aqui que um casal, a esposa traía ele durante 13 anos. Tinha uma segunda vida, e aí quando descobriu, não tem mais condições de viver, né? Houve a separação, que no caso dele, então ele tá livre desse pecado. No caso, acho que o Juliano também expôs, já vocês concordam, né? Nesse caso, o ofendido, né? Ele tá livre. Vamos lá, considerações finais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Wilson Barcelos só colocou assim: gente, não se preocupem com os homens, eles se preocupem com o pecado. O homem sempre te afasta de Deus, mas não, o homem não te afasta de Deus, mas o pecado sim. Obrigado pela participação de vocês. Eu não lembro com quem eu comecei, acho que foi com o Juliano. Comigo. Então, Juliano, bem-vindo sempre aqui, suas considerações finais. Pastor, foi um prazer, pastor Levi, conhecê-lo pessoalmente, ainda com poucas divergências, mas Deus é aquele que restaura o homem, restaura a família. O perdão é para todos que se arrepender, nem que seja no último momento de vida, como o ex-ladrão na cruz. Mas eu consigo separar um pouco soteriologia com eclesiologia e entendo que existe consequências aos que cometem tais atos. Mas fica aqui, um abraço a todos que participaram e que Deus continue abençoando a cada um. Maravilha. Juliano, quem quiser te seguir nas redes sociais, você quer divulgar algum trabalho, No YouTube tem alguns vídeos, PR Juliano Fraga, e no Instagram, Juliano Fraga Oficial. Deus abençoe. Maravilha. Juliano Fraga Oficial. Maravilha. Pastor Levi, bem-vindo sempre aqui, meu amigo. Obrigado. É sempre bom estar aqui. Às vezes a gente não tem muito tempo para vir, mas quando eu venho é gratificante. E dizer que houve casos aqui que as pessoas estão dizendo que se o cara tá divorciado, ele pode, e casos que ele não pode, né? Então a questão já pelo que eu vi que rodou na cabeça das pessoas, não é o divórcio em si, é o motivo do divórcio. Então, quer dizer, se a mulher abandona o cara e ele se casa com uma outra pessoa, ela adultera, ele abandona ele casa com uma outra pessoa, então ele pode continuar pastoreando mesmo divorciado. Então essa é a posição o tema do Juliano. debate era o divórcio, né? Mas desde que ele continue em adultério com outra pessoa. Essa é a ideia, o que eu disse. Ele é porque, pelo que eu entendi, o pastor Levi, o camarada cometeu adultério, se separou e casou com a pessoa que ele cometeu adultério e continua com ela. Pra ele não está ainda em adultério. Ao meu ver, ele está ainda. Então o fato o pecado continua ainda premente na vida desse pastor. Mas o que eu tô colocando não é isso. Eu tô colocando aqui que foi dito o quê? Que se a mulher adultera, ele se separa da mulher, ele pode continuar. Mas ele tá divorciado. Sim. Mas o problema é que aquele que cometeu adultério e está com uma outra mulher que não é a dele, ele está continuamente na prática do adultério. Não, mas eu não tô falando do adultério, eu tô falando do divórcio e do pastorado. Quer dizer, ele vai estar divorciado e vai estar pastoreando porque ele não foi a causa do divórcio. Sem pecado, a outra parte foi... Nesse caso pode. Então ele pode. Então... Sim, nesse caso sim. Então a coisa não é o fato do indivíduo estar divorciado não poder dirigir. Mas o motivo pelo qual ele foi divorciado. E que ainda ele está em pecado. Então essa é a questão. E essa questão releva a que a igreja ela é seletiva em pecados. Ela não considera pecado. Há pecados que são maiores, há pecados que são menores. Claro, o pecado de Judas era maior que o de Pilatos, Jesus disse isso. Entendeu? E outra questão que a igreja não considera é o perdão. Então nós não perdoamos. No momento que você impõe ao camarada uma condição, você não perdoou. Porque Jesus nunca perdoou ninguém e proibiu ele de fazer alguma coisa. O próprio apóstolo Pedro errou,
Jesus vai lá, você me ama? Me ama. Então vai lá e pastoreia o rebanho. Mas o Pedro não continuou em prática de pecado. Na verdade, mas ele pecou, mas não é prática. Não é prática. O cara pode adulterar uma vez, a igreja não aceita mais. Não, aí é a igreja. Mas o debate então, é isso que eu tô ele querendo. Divorciado, está em adultério, ele pode continuar dirigindo a igreja? Ele não pode. Ele cometeu adultério, ele tem que ser separado. E se continuar ainda com a outra... Mas, meu irmão, não é prática, não é prática. O cara pode ter errado uma vez na vida. Isso não significa que ele não pode ser útil no ministério. Bom, só lembrando que essas eram as considerações finais. Pastor Levi, obrigado pela sua participação. Quem quiser te acompanhar ou conhecer mandar um a igreja, abraço pro meu amigo Neucino. Ele sempre pede para mandar um abraço para você. Neucino, um abração, queridão. Ele tá Deus indo abençoe. Minas hoje. Deus abençoe, viu, Neucino? Em nome de Jesus. E a igreja, como é que tá? Qual é o dia? A igreja está bem, Avenida Professor Francisco Morato 5.311. Os nossos cultos é terças, quintas e domingo. Aos domingos às 18 horas. Nas redes sociais eu acho que é Levi Libarino. Levi Libarino tá ali, maravilha. Bom, obrigado mais uma vez, pastor Levi, mais uma vez, pastor Juliano. Deus abençoe, são dois irmãos que eu gosto especialmente, mas que fazia tempo que a gente não se via. Então, Deus abençoe vocês.